Ora viva, bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a aula número 20 nesse nosso grande canal Relógio Econômico. Queremos aqui saudar todos os internautas que nos acompanham em Angola e além fronteira, que nos acompanham através do YouTube, do Facebook. Não esqueçam de dar um like, subscreverem ao canal. Hoje, na aula número 20, nós trouxemos um tema bastante interessante. Um tema bastante discutido. Acredito que nós não vamos ter tempo suficiente para falar na totalidade deste tema. Este tema é muito pesado. Nós estamos aqui a falar de economia planificada versus economia de mercado. Estamos a trazer esses dois temas. Só que esses temas hoje não vão ser abordados pelos professores. Os professores estão aqui, só vão dar algum subsídio, algum apoio. Os temas vão ser abordados por estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. A produção hoje pensou num formato diferente por ser a aula número 20. Então nós temos um grupo que vai abordar simplesmente da economia planificada e o outro grupo da economia de mercado. Cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Mas passo a apresentar aqui os professores que vão acompanhar esta grande temática. Portanto, quero aqui saudar o Dr. Eduardo Silva. É sempre um prazer estar aqui contigo e muito bom dia, doutor. Muito bom dia, Dr. José Lombos, Dr. Aguinaldo Gando, o Dr. Olha aqui agora. O Domingos Luconde, esse é o Domingos Luconde. Dr. Luconde, não, o Domingos. Tanto Dr. Luconde, muito gosto de partilhar esse espaço com os ilustres e aos estimados estudantes da Faculdade de Economia, potenciais economistas, e é um prazer participar desse painel. Nossos contemporâneos estão a estudar onde saímos, doutor. É verdade, eu tenho dito que fizeram uma escolha racional, que é a essência da economia. A escolha é racional. Quanto ao output, é só aguardar daqui a 2, 3 anos mais, quando saírem da academia, e vão depois consolidar esta racionalidade. Maravilha. Bem haja. Maravilha. Aguinaldo Gando, o Jacaré, é economista residente e é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto. Está aqui conosco também para acompanhar os estudantes que vão abordar sobre essa grande temática: economia planificada e economia de mercado. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor José Longo. Bom dia, doutor Eduardo Lopes, Domingos Luconde, todos os economistas. Mas hoje estamos num formato diferente e vai ser nós a bebermos os estudantes, né? A produção achou melhor fazermos isso, e é um desafio também para potenciarmos a capacidade criativa dos nossos estudantes, né? É um bem-aja e é sempre um prazer estar aqui em casa. Ok, então o professor Aguinaldo está também na equipa técnica de relógio econômico na área da produção, razão pela qual, mesmo não estando muito bem de saúde, ainda assim o homem não para, é como uma máquina. Sentimos que o doutor está aí com algumas ligaduras, não é? Sim. Como é que chamamos isso? É ligadura mesmo, não é? Sim. Está ligado com alguma coisa no corpo, mas o homem não para, é uma máquina. É sempre pelo bem da ciência. Quando é ciência é algo sério, estamos sempre aqui para contribuir. O pouco dos estudantes, com o nosso pouco vamos fazer muito. E tentar despertar mentes em Angola, né? Das melhores, doutor. Obrigado. Doutor Domingos Luconde, ele é economista e é residente aqui também, é professor de microeconomia e de macroeconomia. Doutor Domingos vai também nos acompanhar, vai acompanhar aqui os estudantes. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Dr. José Lumbo, bom dia, Dr. Eduardo, bom dia, Dr. Aguinaldo, bom dia extensivo aos futuros colegas, né? E sem descurar aqueles que nos acompanham pela via do YouTube. Maravilha. Então agora também passo para saudar aqui o nosso grupo. Primeiro, o grupo, eu não estou aqui a fazer escolha nenhuma. Não tenho inclinação para um ou para o outro. Vou começar com o grupo da economia planificada e depois vou saudar o grupo da economia de mercado. Podia fazer o inverso, é importante que entendam. Vamos lá, o grupo da economia planificada, quero fazer uma saudação extensiva e tenho plena certeza que
a esta altura deve estar tudo pronto, não é? Muito bom dia, como é que estamos? Está tudo pronto? Está sim, senhor professor. Muito bom dia. Desde já gostaríamos de agradecer o convite que nos foi feito. É uma oportunidade a fim de nós mostrarmos que temos alguma capacidade e podemos contribuir de alguma forma positiva para o nosso país. Dizer que estamos a falar de dois temas muito importantes, pois um deles serve como modelo de funcionamento econômico para as sociedades. É um tema muito complexo, desde já, e é um desafio muito grande. E esperamos estar à margem da expectativa que se levantou. Maravilha, muito bom. Vamos então passar também aqui para uma saudação do grupo sobre economia de mercado. Também estão com muita força. Como é que estamos aí? Saudações, bom dia. Bom dia, doutores. Obrigado pela palavra. Este é o grupo do sistema de economia de mercado, não é? Ou então podemos assim falar o liberalismo. Estamos expectantes, não é? Daremos aqui as nossas contribuições que também poderão surpreender tanto aqueles que nos acompanham e também os nossos professores que lá estão para nos ouvir acerca desta temática que poderá ser narrada hoje e agora. Maravilha, maravilha. Agora sim, não quer mais intervir, doutor Agnaldo Gando. Começamos com quem? Logo para a parte introdutora, não é? Qual é o grupo que, no teu entender, deve começar? Não, isso é indiferente, né? O objetivo aqui não é fazer desafio dos grupos, é tentar perceber os aspectos positivos, quer de uma, quer de outra, e fazermos uma mescla, como o professor Lumbo disse. Nós não somos muito apologistas, quer de um, quer do outro. Nós estamos num contexto em que não podemos assumir extremos. Sim. Temos que ser, conforme o Eduardo Silva disse, racionais e tentar achar aqui equilíbrio. É puxarmos dos aspectos positivos de um e do outro e fazermos o casamento para que a economia avance. Né? E neste contexto podemos começar com a economia planificada. Né? Ok, pronto. Sistema de economia planificada. Pronto, vou-vos dar aqui o tempo e fiquem à vontade. Façam-nos entender sobre esse vosso sistema e qual é a vossa defesa. Avançam. Certo. Desde já gostaria de fazer a introdução da economia para compreendermos a economia planificada. Dizer que a economia, como é do consenso comum, é a ciência que estuda a racionalização dos bens escassos. Definindo essa premissa, diria estamos capacitados a fim de definirmos a economia planificada. A economia planificada é um modelo econômico onde se verifica a forte intervenção do Estado. Ou seja, os meios de produção e os fatores de produção são propriedades do Estado. Essa economia tem as suas características próprias, pois o Estado, a partir de um plano quinquenal, decide o que produzir, como produzir e quanto consumir. Dizer que é uma economia muito bonita e eu acho, no meu ponto de vista, é o melhor modelo de economia que existe, porque tem como objetivo final o bem-estar da coletividade. Dizer também que esse tipo de economia tem como objetivo, um dos objetivos fundamentais, a distribuição equitativa da renda ou dos bens que se produzem nessa economia. Desde já vou repassar o microfone ao meu colega, onde vai desenvolver. Muito obrigado pela oportunidade. Chamo-me José Ernesto. Bem, para qualquer tomada de decisões, né, é primordial antes pensar, analisar, para depois decidir. Para um país que quer o bem-estar para a sua população, né, que é o objetivo primordial, deve decidir o que a população realmente precisa, quando precisa, para então decidir o que produzir, como produzir, e já sabemos que vai produzir para a população. Neste ponto, não vejo um sistema melhor do que o sistema de economia planificada.
né? Porque todas as atenções vão ser viradas para a população. E o objetivo, quando se pensa em produzir, não é pensar no lucro que podemos obter com a produção, mas no bem-estar que podemos proporcionar às populações. Então, daí repito que a economia planificada, deste ponto de vista, é o ideal. Se formos levar este ponto para Angola, é o melhor modelo, porque nós estamos a falar de um país que não é desenvolvido ainda, que tem problemas de infraestruturas, que tem problemas de produção, que não tem uma grande capacidade de atração de investimento estrangeiro, que precisa de organização a todos os níveis. Então, a economia planificada permite com que o governo organize melhor as suas infraestruturas, o sistema administrativo todo, potencie os seus cidadãos, né? Porque se a gente quiser uma economia de mercado, o empreendedor, o investidor, um dos fatores de produção que ele vai pedir é a mão de obra. E nós não temos mão de obra qualificada o suficiente. Quem vai proporcionar essa mão de obra para o mercado é quem governa. Porque eu tenho dito que um povo reflete quem governa. Então, no momento atual, para Angola, a economia planificada é seguramente a melhor. Maravilha. Vamos ver, ainda tem mais alguém que vai contribuir ainda neste capítulo da economia planificada? Sim, professor. Então avançamos. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Chamo-me Celso Pereira. Como dizia o meu colega, na economia planificada, os meios de produção são pertences do Estado e, portanto, o Estado, como ente do bem, está preocupado em resolver os problemas da população. O Estado aloca os recursos de forma equitativa, de modos que possa diminuir as assimetrias regionais. Com a economia planificada, os recursos obtidos são melhor direcionados, de modos que se possa atingir a autossuficiência, reduzindo as desigualdades sociais, reduzindo a fome, a pobreza, a miséria, doenças endêmicas. Estamos a ver agora, no caso da Angola, temos agora a cólera. Portanto, nós acreditamos que com os recursos obtidos, com os fundos obtidos, com a venda, digamos, dos recursos naturais, como petróleo, gás, o diamante, reinvestindo esses recursos nos setores como educação, saúde, irá reduzir ao máximo aquilo que são as assimetrias, aquilo que são as deficiências que o nosso país tem. Portanto, para um país como o nosso, que quer crescer, que encontra-se numa situação de alto nível de desemprego, o melhor sistema a adotar seria o sistema da economia planificada, porque ia permitir a melhor alocação dos recursos, do meio de produção e consequentemente, ia estimular o crescimento econômico claro, atingindo o crescimento econômico, podíamos caminhar para o desenvolvimento. Maravilha. Então, uma salva de palmas para este primeiro grupo. Vamos agora passar para o grupo de economia de mercado. Está quente, pá. Na verdade está, não é? Começando, falando da economia de mercado, não deixando de ser também o modelo, não é, de organização econômica, na qual tem as suas decisões de produção e distribuição, não é? Podemos assim dizer, guiadas principalmente pela interação da oferta e da demanda. Isto podemos aqui destacar também que esse sistema se destaca nas economias de muitos países desenvolvidos e emergentes, onde a liberdade de economia, a inovação e a concorrência são incentivadas, resultando em uma eficiência alocativa de recursos e uma resposta rápida às necessidades de mercado. Também, ainda enfatizando sobre o sistema de economia de mercado, a adoção de um sistema econômico de mercado pode
ser um pilar fundamental para o desenvolvimento de Angola. Não é? Para o desenvolvimento de Angola, uma vez que permite a participação ativa do setor privado, promove a eficiência econômica, facilita a atração de investimentos estrangeiros diretos. Isto é uma pura verdade. Por isso é que a gente está aqui a defender o sistema de economia de mercado. Em uma economia de mercado, o empreendedorismo é incentivado, criando oportunidades para pequenas, médias empresas, que podem dinamizar setores como a agricultura, a indústria e outros serviços. Também aqui queremos deixar uma nota relativamente ao grande economista Adam Smith, não é? Um dos pioneiros da defesa do sistema de mercado, destacou o conceito da mão invisível. Representa o efeito autorregulador do mercado, no qual os interesses individuais levam de forma indireta ao bem-estar coletivo. Porque aqui a ideia é pensar sempre no coletivo. Também, não é? Para darmos ou passar a palavra a um outro colega que poderá enfatizar, o sistema de mercado, não é? Tem aqui grandes vantagens, porque ele cria a liberdade de escolha e a propriedade privada. Também cria aquilo que nós chamamos a competição e a concorrência. Ainda mais, temos aqui o sistema de preços. Depois, a inovação e o crescimento econômico. As pessoas crescem, porque aqui se exalta o empreendedorismo. Depois, também, por último, temos a limitação da intervenção do Estado. Porque aqui o Estado tem um menor pendor. Simplesmente se enquadra na posição de regulador. Ok? Então, é basicamente isto que a gente trouxe para defender o sistema de economia de mercado, não é? E, passando a palavra a um dos colegas, poderá ainda mais fundamentar acerca deste nosso modelo, que é eficaz para o nosso determinado país. Ok. Avança então, vamos embora. Muito boa tarde, Boa doutores. tarde. Sim, quem falou é Emanuel Almeida Pedro. Emanuel, vamos embora, avança. Sim. Eu vou dar continuidade ao que o meu colega acabou de falar, das características do sistema de mercado. O colega falou da liberdade de escolha e da propriedade privada. A liberdade de escolha e da propriedade privada, nós estamos a querer dizer que os indivíduos e as empresas tornam-se os proprietários dos meios de produção. Tornam-se os proprietários de meios de produção. E também vamos falar da competição e concorrência. Falar da competição e de concorrência, ele cria aqui, como é que eu posso dizer? Ele cria, ou então, afronta o sistema de economia planificada. Do que jeito? Ao falarmos de economia, ao falarmos da competência e de concorrência, estamos a falar da economia de mercado como a melhor parte da economia de mercado. Porque é na concorrência e na competitividade onde nós conseguimos notar o que é realmente a economia de mercado. Porque pois aí as empresas concorrem umas contra as outras e também beneficiam aqueles que são os consumidores. Porque, vamos supor, numa economia planificada em que o Estado é o proprietário dos meios de produção. Será que o Estado tem a capacidade de saciar aquilo que são todas as necessidades dos consumidores? É uma pergunta que não se quer calar. É melhor apontarem essa pergunta. Economia planificada. Convém apontar. Mas, não, em uma economia de mercado, as empresas conseguem proporcionar um bom nível de oferta para saciar as necessidades dos consumidores. E ainda também temos a outra vertente, que é da inovação. Inovação. As empresas lutam para inovar, procurar a melhor tecnologia para atingir a sua eficiência, a sua maior potencialidade. Então, não vou falar muito, vou passar a palavra ao meu colega Manuel, para dar mais sequência. Manuel, vamos embora. Sim, senhor, isso está bom, está muito bom. Bom dia, caríssimos doutores. Bom dia. Dando avanço àquilo que os meus colegas já falaram,
vou tentar ser um pouco mais prático a nível... Estamos a falar da economia de mercado, mas vamos para aquilo que é a nossa realidade. Nós, em Angola, já passamos pelo sistema de economia planificada. Atualmente, podemos considerar que estamos numa mista. E mesmo se nós olharmos para aquilo que é a história, já sabemos que a economia planificada não teve o resultado esperado. O próprio governo não conseguiu satisfazer as necessidades da população. Ainda temos uma educação muito precária. Quanto à economia de mercado, liberalismo, ela traz aquela liberdade do cidadão, do privado, conseguir fazer o seu investimento no sentido de conseguir atender às necessidades da população. Assim sendo, uma das grandes vantagens, por exemplo, para a economia de mercado é a eficácia da alocação dos recursos. Nós vamos saber, conforme o meu colega que antecedeu me disse, a oferta e a procura. Este equilíbrio é que vai determinar onde é que o recurso deve ser mais alocado. Se nós alocamos mal os nossos recursos, podemos encontrar aqui muitos problemas. Vamos encontrar muitos problemas. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático dos nossos táxis. Zonas A, vamos falar que no período da manhã, que o táxi é muito difícil. É muito difícil encontrar. E aí o preço acaba por ser um pouco mais elevado. Mas se naquela zona tiver mais táxi para atender a demanda, então vamos encontrar aí um preço mais equilibrado. Isso nós vimos no nosso dia a dia, no decorrer das nossas atividades. Na economia planificada, isso não atende, não funciona muito bem assim, ou não funciona assim. Vamos lá ser um pouco realistas quando é o governo a atender às necessidades da população. Vamos dar um exemplo da TECU. Se nós irmos para a empresa TECU, vamos encontrar muitos autocarros aí parados. Por quê? Porque o governo não tem aquela vontade, não tem aquela capacidade de atender realmente aquilo que é as necessidades. Mas quando é um investimento privado, quando é de caráter privado, que é o que funciona naquilo que é a economia de mercado, a tendência é maior lucro. O maior lucro faz com que a inovação e a eficiência do funcionamento das instituições sejam muito maior. Isso diminui a capacidade ou a intervenção do governo na economia. Na economia de mercado, o governo ocupa-se apenas em duas coisas, grandes duas coisas, para ser básico. Regular o mercado, para que o mercado funcione, e criar o ambiente necessário para que os privados, as instituições vão atendendo aquilo que é a demanda da população. Então, essa é uma das grandes benefícios. O outro é a atração de investimento direto. O investimento direto é direito estrangeiro. Estou falando aqui o investimento direto estrangeiro. Quando os estrangeiros vêm investir para o nosso país, acabam por trazer aqui coisas muito benéficas, que é a transferência da tecnologia, melhora a educação, melhora o salário ou aquilo que é a qualidade de vida da população também. O que acontece na economia planificada acaba por ser fechado, porque é o governo que tem que criar todos esses fatores. Então, no decorrer do nosso exercício aqui da análise das economias, então vamos conseguir tirar mais alucinações. Ok, muito bem. Muito bom. Ainda tem mais aí? Alguém quer contribuir no capítulo da economia de mercado? Sim, meu nome é Dustin Kalenga. Os meus colegas falaram muito bem. Eu gostaria só de dar um acréscimo, né? Fazer menção em relação aos desafios da economia de mercado. Dizer que, embora a economia de mercado tenha um potencial de impulsionar o desenvolvimento, é necessário enfrentar alguns desafios, né, aplicado à nossa realidade em Angola. O primeiro é a corrupção, né? Penso que é necessário reduzir a corrupção, garantir maior transparência, estabelecer políticas estáveis, né, para que funcione, né, devidamente, e investir investir melhor em capital humano. Essa é a questão que eu queria fazer. Maravilha. Então, uma salva de palmas para esta primeira ronda. Agora vamos passar aqui para os professores para fazer uma pequena avaliação, não é, do que foi dito aqui.
Eu sei que os dois grupos também estão quentes. Está pesado, pá. Está difícil. Nessa altura, confesso que se me pedirem para fazer uma classificação, eu não vou conseguir. Mas vou pedir aqui aos nossos internautas que lá nos comentários classifique para ti. Quem é que te convenceu? A economia planificada ou a economia de mercado? Eu até agora não sei, porque está pesado, está muito quente. Então passo aqui para os professores para tentarem... vamos voltar aí para vocês. Vamos voltar daqui a pouco. Passo para os professores para tentar aqui dar aqui um conforto e um subsídio, sobretudo sobre o posicionamento. Não vamos aqui influenciar também, não é? Sei que é um debate entre dois grupos e grupos muito fortes, mas queríamos também que os professores dessem aqui algumas dicas nesses nossos novos seguidores, esses economistas, esses que estão aqui na porta para entrar nesse nosso núcleo dos economistas e que estão muito bem do ponto de vista da vontade e da força. Dr. Eduardo Silva. Eu estava a torcer que não fosse o primeiro, mas vou tomar a palavra. Eu tenho mesmo de subscrever que os estudantes estão muito bem. Maravilha. Estão muito bem e deu para perceber que o essencial ficou das duas correntes de pensamento. E este exercício é muito bom, porque no final das contas a economia não é feita só de tanto de clássicos ou keynesianos, se quisermos, não é? Sim. Tanto estão mesmo parabéns pela abordagem. Mas eu tenho de subscrever também que eu não tenho, honestamente, em qual dos grupos me inclinar em termos de classificação. Aliás, também não somos chamados para isso. Estou aqui a imaginar estar numa condição na altura do debate entre Donald Trump e depois Kamala Harris. Ninguém sabia quem seria o vencedor e tal. Então é conforme estou antes das eleições. Se quiserem. Maravilha. Pois, não, eu penso que estão bem e agora o que é necessário é fazer ligação com o cenário que ocorre a nível do mundo. Não só em Angola, mas a nível do mundo. E se for em Angola, melhor ainda, o nosso país é o país que nos acomoda. Mas nós temos, de acordo com dados tanto relatórios, um nível de pobreza dimensional que vai para lá de 50% da população. Então, ver até que ponto o enquadramento da economia planificada sobre este cenário ou o enquadramento da economia de mercado sobre este cenário. Estava em tempos a visitar a plataforma Oxfam do Brasil, que avançou dados interessantes. Dizia que em 2020, 1% dos mais ricos do mundo detinham 2/3 da riqueza mundial, 60% da riqueza mundial. E em 2021, os 10% das pessoas mais ricas do mundo detinham 76% da riqueza mundial. Então, este cenário aqui, tanto como é que essas duas correntes de pensamento se enquadram? Como é que, por exemplo, eu gostaria mesmo de ouvir os estudantes, não é? Como é que enquadrariam este cenário por causa da Angola e fora da Angola, sobre essas duas correntes? Porque no final das contas, a essência da economia é o bem-estar, não é? Bom, então, reitero, estão bem, mas se cada um deles se posicionar, faça esse cenário, penso que seria um exercício muito bom. Doutor Eduardo, sempre bem medido, estava muito bem medido, eu sei, o doutor Eduardo aqui não está no lado de ninguém, já percebi. Aguinaldo Gando. Como é que fez isso? Bom, desde já, para analisar ou felicitar os dois grupos, mas como o Dr. Eduardo disse, nós não estamos aqui para fazer classificações relativamente àquilo que é o posicionamento dos grupos. Queremos beber de vocês em função daquilo que são as nossas dificuldades, né? Já o Dr. Eduardo trouxe aqui alguns dados da pobreza dimensional, mas era também para olharmos para os desafios mundiais, mundial nesse caso, e aqui tentar contextualizar Angola, né? Porque repara, queríamos tentar perceber de vocês um país que tem uma taxa de eletrificação abaixo de 60%, são os dados relatórios do INE,
É um país que tem uma taxa de distribuição da água ainda em 49%, está abaixo daquilo que é os 50%, e nós temos uma riqueza potencial tão alta que continua na ociosidade. Era olharmos para este dado a par daquilo que são as assimetrias regionais, e agora vem um novo desafio, nova divisão política administrativa. Saímos, por exemplo, de 18 províncias para 21, 164 municípios para 327. São desafios aqui alarmantes. Era olharmos para este desafio e tentar perceber se a economia de mercado consegue responder a este desafio e se a economia planificada consegue dar resposta a este desafio, de modo aquilo que é o fim último da economia, né? É o bem-estar social. E já sabemos que a economia não vive de excesso, sempre vive de escassez. Aliás, é a essência da ciência econômica. Sim. Então era tentar perceber de ambos os grupos, com este desafio, como é que a gente poderia sair para melhor. Maravilha, maravilha. Domingos Luconde. Doutor Lobo, esse tema é muito provocador. E que depois no final não sabemos quem está certo, quem está errado, né? Porque é fundamental que as duas correntes, né, depois procurem adaptar em função da nossa realidade, né? Falou-se aqui que um dos modelos facilita ou cria a liberdade do mercado, uns defendem que é melhor que o Estado seja o detetor de tudo, né? Agora, nesse contexto angolano, gostaria de ouvir essa abordagem do ponto de vista da realidade, ou seja, quais das correntes se enquadra e porquê que deve ser aplicado agora, e procurar mais explorarem os seus mindset, né, para ver até que ponto é que podemos tirar vantagem de cada corrente, né, e procurar depois, porque isso é mesmo uma academia, estamos aqui para discutir ciência, né, e não que cada um vai defendendo uma determinada tese. Depois, quem sabe, temos aqui professores, futuros também candidatos a professores, que amanhã sabemos que o papel do economista é sugerir, aconselhar, que tal, nós ouvimos aí no relógio econômico, no ano X, que tal aplicar essa medida, porque os benefícios são esse, são X, são Y. Maravilha, maravilha. Então, os professores já fizeram aqui alguma apreciação, vamos voltar novamente para vocês, para darem mais algum subsídio, tendo em conta aqui o posicionamento dos professores. Verificamos que os professores apontaram mais na vertente do enquadramento, não é? Dessas correntes na realidade angolana. Então queríamos que também vocês pudessem fazerem isso, e não queremos aqui também desviar a vossa forma de pensar, e é normal, isso é academia, como disse o professor Domingos, é academia, vocês têm liberdade de pensar, defendem os vossos ideais, mas nós queremos que esses vossos ideais sejam defendidos em detrimento da realidade angolana. Então, o que é que vocês apreciam, e já em gesto também de considerações finais, vão dando alguns subsídios mais adicionais sobre a vossa temática, e depois vão nos dizer o que é que vocês apreciam. Mas antes disso, vamos ainda ir para os nossos compromissos, que são aqueles nossos compromissos publicitários. Queremos aqui aproveitar o momento para deixar ficar a nossa publicidade daquela oficina Eleger que tem estado sempre a dar aqui o seu subsídio. Olha, tem novidades na oficina Eleger. Tem novidades. Já estão a fazer manutenção preventiva de viaturas. Se trazeres o teu material ou uma viatura turismo, é 5.000 kwanzas. Se for um Jeep, assim como o Dr. Eduardo Silva, são 7.000 kwanzas. Então esta é a publicidade, e esse minuto é mesmo para passar a publicidade dessa oficina. Oficina Auto Eleger, prestação de serviços. Venha conhecer os nossos serviços especializados. Serviços de manutenção preventiva, corretiva, acessórios, pintura, bate-chapa,
e uma estação de serviço completa com a máxima qualidade e cuidado para o seu veículo. Estamos prontos para atender a sua necessidade do seu automóvel. Com uma equipe dedicada e altamente capacitada, deixa-nos cuidar do seu veículo. A oficina Auto Leisure também desempenha um papel educativo para os motoristas. Temos mecânico experiente que pode oferecer aos proprietários dos veículos as orientações sobre como manter o seu veículo em segurança. Temos também para si venda de lubrificantes. Somos uma oficina completa. Visite-nos nas nossas redes sociais: Facebook, Leisure Prestação de Serviços, Instagram, Leisure Prestação de Serviços. Estamos localizados na entrada Fidel de Castro, a 100 metros do Instituto Superior Cangonjo. Visita-nos que não vai se arrepender. Muito bem, mais uma vez já regressamos então aqui para o nosso estúdio para continuar aqui com esta grande temática. Não esqueçam que estamos a abordar aqui sobre economia planificada versus economia do mercado. Há um grupo aqui da Faculdade de Economia que está a defender só economia planificada. Está aqui no relógio econômico. E há outro grupo que está a defender só economia de mercado. Estão aqui. Isso está brutal. Se entrou agora, é melhor recuar. Lá no princípio, eles já falaram alguma coisa. E agora vão falar mais. Então vamos embora. Economia planificada. Ok, muito bem. De novo, José Ernesto. Gostaria primeiro de tocar num ponto que o colega da economia do mercado mencionou, que é sobre o combate à corrupção. Na economia planificada, não se combate a corrupção. Na economia planificada, nós combatemos o enriquecimento ilícito e desproporcional segundo a renda declarada. Se eu tenho uma renda declarada, que todo mundo sabe, os meus bens materiais, os meus gastos devem ser em função daquilo que é declarado. Se for além do que é declarado, então devo saber responder de onde é que vem a outra parte. Então a economia planificada vai procurar resposta com relação a isso. Com relação ao enriquecimento ilícito, eu posso ter detentor de uma empresa, a empresa tem contabilidade organizada, então também sabemos qual é o rendimento daquela empresa. Portanto, tudo aquilo que eu ostentar deve ser em função do que a empresa apresenta. Mas se a expectativa de lucros for superior, então devemos saber se este rendimento é realmente lícito ou não. Então, a economia planificada combate isto. Tocando no que os professores disseram, um dos grandes problemas da economia de mercado é a falta de patriotismo. E na economia planificada, o ponto principal é patriotismo. Em qualquer decisão a ser tomada, deve-se ter em conta primeiro a pátria, que eu estou a fazer pela pátria, para a pátria e para os meus compatriotas. Na economia de mercado isso não se vê. Por quê? Porque toda decisão tomada é em função do lucro. Os colegas falaram das forças de mercado que definem o que produzir, procura, demanda. Gostaria de lembrar aos colegas que na economia de mercado a procura também é induzida. Também é provocada, nem sempre é natural. Por exemplo, uma economia onde tenha 10 pessoas, 10 consumidores, ou potenciais consumidores, e eles precisam de 10 pães. 10 pães é para satisfazer as suas necessidades. O investidor não vai produzir 10 pães. Mesmo que ele tenha a capacidade de produzir 20, ele vai produzir 6. Para fazer com que as 10 pessoas lutem pelos 6 e paguem mais. Porque se ele produzir 10, vão pagar 1. Se produzir 6, há quem vai pagar 3. Está vendo? Então, aí não falamos nem de mão invisível, nem de força do mercado. Porque é uma situação meramente pensada e induzida por aquele que quer produzir.
O professor Agnaldo fez menção à nova divisão política administrativa. Eu, por exemplo, visitei aqui a Kisama, a zona do Mumbondo, Dembaxi, Caxarandanda. Se o governo, por exemplo, pedir aos investidores para investirem no Mumbondo, sejam quais forem os incentivos, ninguém vai aceitar. Por quê? Porque a população não tem dinheiro para comprar aquilo que vai ser produzido. Mesmo tendo necessidades, mesmo tendo falta, mesmo tendo carências. Se formos para o Kazuangongo, é a mesma coisa. Então, no nosso contexto, a economia de mercado vai trazer muitos problemas. Só a economia planificada é que vai dar resposta. Por quê? Porque, dado o alto nível de patriotismo, há pessoas lá que precisam dos bens, precisam dos serviços, e o governo vai levar esses bens. Senhora, foi colocada a questão de um número mínimo de cidadãos detêm a maior parte da riqueza mundial. Na economia planificada não pode existir. Não pode existir. Isso vem provar que nem toda a escassez é natural. Que a maior parte dela é mesmo provocada. Porque quanto maior for a escassez, mais alto pode ser o preço, né, do bem que eu vou produzir, mais lucros eu terei. E para não continuar por muito tempo, o colega também quer falar, eu gostaria de tocar num ponto, é que a economia de mercado, o liberalismo, forma governos ocultos. Dinheiro é poder. Nós vimos isto quando aprendemos na história do pensamento econômico, né, que em Atenas já tinham medo do dinheiro, porque o dinheiro corrompe. Tá vendo? E o dinheiro acaba criando um governo oculto. Qual é esse governo oculto? Se para o cidadão chegar ao poder deve ser financiado, ele vai ser financiado com um propósito, para servir alguns interesses. E é assim que vai andando a economia de mercado, tá vendo? Tudo em base de interesses econômicos e não em interesses nobres, que é o bem-estar das pessoas. Obrigado. Ok, outro, vamos embora. Certo. Ainda dando sequência nas abordagens do meu colega, é necessário que se traga aqui um fator importante que nós discutimos muito, a diversificação da economia. A economia planificada permite que esse problema se resolva. Porque hoje em dia nós nos batemos muito com a questão da cesta básica. Porque parte da cesta básica é toda comprada lá fora. Se nós implementarmos a economia planificada, vamos identificar as lacunas que nós precisamos fazer correções e automaticamente o governo vai cabementar os fatores de produção para fazer correção nos problemas que nós temos atualmente. O outro fator também, a economia planificada, estimula a inovação, porque, dada a competitividade que o mundo enfrenta, seremos obrigados a estar equiparados ao tipo de tecnologia que o mundo já utiliza. E a saúde também, vamos ter que dar resposta de forma imediata, e isso vai nos obrigar automaticamente a uma especialização. E podemos vender ainda esse conhecimento para outros países, aqui mesmo na região próxima ao nosso país. Certo. Ok, muito bem. Não sei se tem mais aí. Queria acrescentar mais. Só acrescentando, só um minutinho para o doutor Agnaldo. Repare que nós temos hoje um problema com relação, por exemplo, ao feijão. O quilo de feijão no mercado nacional está aproximadamente 3 mil kwanzas. Angola produz feijão, mas é notícia, sabido por nós, que uma boa parte do feijão é exportado. Aqui mesmo, perto. E esta exportação encarece o preço do feijão internamente. Olha, essa é uma prática da economia de mercado. Porque essa exportação é pela busca do lucro. Lucro máximo, lucro maior. Esse lucro máximo que não existe. A economia planificada jamais vai permitir levar o feijão para fora da nossa fronteira quando nós temos necessidades. Obrigado.
A economia planificada aqui está com todas as forças. Pá. Vamos lá ver a economia do mercado se consegue responder isso. Seja em altura. Vamos embora. Muito obrigado mais uma vez. Dando sequência àquilo que os meus colegas já disseram, a economia planificada, portanto, é a melhor a ser implementada nesta altura em Angola, porque irá direcionar da melhor forma os nossos recursos e com a diversificação da economia, apostando na agricultura e apostando fortemente nos setores estratégicos, o que vai acontecer é que aqueles choques, ou seja, aquela variação no preço do petróleo, porque hoje o nosso país depende muito do petróleo, e, portanto, a variação no preço do petróleo não vai impactar negativamente a nossa economia se nós formos, portanto, autossuficientes, se apostarmos na agricultura e na diversificação através de planos econômicos. Obrigado. Maravilha, muito bem. Então, uma salva de palmas para aqui o grupo sobre economia planificada. Está interessante. Eu sei que a economia de mercado também não deixa assim. Não deixa assim. Agora vamos ouvir a economia de mercado. Mas é assim. Não esqueçam de seguir-nos através da nossa página do YouTube, do Facebook, dar aquele like sempre aqui no nosso link. Dar aquele like é importante. Tem ali um IBAN a circular. Nós precisamos descobrir o talento da economia em Angola. E esse talento da economia vai ser descoberto através do relógio econômico. Então temos o IBAN. Contribua com o que podes. 1 kwanza, 2 kwanzas, 10 kwanzas, 1000 kwanzas. Também pode ser mesmo 100.000 kwanzas, assim conforme fez o professor Agnaldo Gando. Contribua com o que podes. Agora vamos passar então para os defensores da economia de mercado. Como é que estamos ali? Avançamos? Sim, podemos avançar. O meu colega disse que a economia de mercado cria governos ocultos. Vamos começar dizendo assim. O que cria a economia planificada? Quais são os países? Vamos pegar apenas 3 países. A Rússia, a Coreia do Norte, Cuba. São 3 exemplos. O que criou nos seus governos? Ditadores. Simples. Ditadores. O que fala sobre a nossa realidade? Essa pergunta é para você lá em casa. Continuando. Vamos pegar 5 países mais ricos do mundo. As melhores tecnologias. Vamos dar um exemplo. Estamos a falar do Japão, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar da Alemanha, estamos a falar do próprio Israel, estamos a falar da França. São todos países com economia de mercado. Com economia de mercado. Para a nossa realidade, eu já falei daquela hora anteriormente que temos problema porque já passamos por essa experiência de economia planificada. Nós hoje somos um país produtor de petróleo. Exploramos o petróleo. E, infelizmente, a nossa capacidade de produção internamente de derivados de petróleo nem chega a 20% da cobertura nacional. Isto é o que o governo planifica. Mas quando é o privado, tendo em conta as suas necessidades para angariar lucro, ele vai aí onde há cliente. Ele não vê aí na metade, aí não sei o que. Basta que haja pessoa disponível para atender os seus serviços. Outra coisa, se for o governo a pensar sobre a realização de todas as tarefas, vamos dar um exemplo para nós a nível nacional. Estamos com muitos problemas de inflação, a população está com incapacidade financeira para suprir as suas necessidades. E o que o governo faz na sua planificação? Aumenta províncias. Sai de 18 para 21. Mas está a reclamar que não tem capacidade de aumentar o salário. Mas está a aumentar o quê?
as despesas. Então aqui temos intenções do patriotismo de lado. Uma outra coisa. Na economia planificada, há grandes interesses. Será que são interesses de patriotismo para a nossa realidade Angola? Para a nossa realidade Angola. Os interesses pessoais na economia planificada é muito acima e nem sempre atendem aquilo que são as suas necessidades. Para que nós possamos implementar aqui a economia liberal, teríamos que combater os interesses pessoais do quem? Dos governantes, do próprio sistema. Outra coisa é o medo da desigualdade. Nós temos aqui muita desigualdade e burocracia. Burocracia para a implementação da empresa, temos barreira para a criação da empresa, mas um país liberal não traz esse problema. Um país liberal, todas as empresas, desde que estão em condições para suprir as necessidades, para prestar o serviço, então eles todos são todos bem-vindos. Qual é o melhor sistema para a governação, ou qual é o melhor sistema econômico a nível nacional, para o mercado nacional, para aquilo que é a realidade angolana? Seria realmente aquilo que é a economia do mercado ou liberalismo, em que as pessoas, singular ou coletiva, que tenham capacidade de produzir, de vender os seus serviços. Hoje temos falado muito de empreendedorismo. Onde é que acontece isso? Quando há liberdade de investimento, quando há liberalismo para que os cidadãos consigam investir. Então estamos a falar que realmente precisamos dessa economia liberal, precisamos de economia de mercado, onde cada um vem vender sem se preocupar com aí já está a vender ou não devo vender, colocar a barreira, não. Se nós tivermos um exemplo que deu-se, nós temos menos de 70% da população coberta de eletricidade, em que a eletricidade lá não chega. Isso é uma boa realidade, isso é uma bela realidade dada pelos dados aqui avançados. Se tivermos empresas privadas a investir na eletricidade, claro que vamos ter o quê? Vamos ter o país todo coberto. E ainda vai nos restar energia para a produção, para a venda da própria energia a nível nacional. Isso é um bom negócio, porque o que vai acontecer? Estamos a reclamar que não temos divisa. Vai atrair as divisas, vai atrair moedas estrangeiras. Para terminar, a liberdade econômica, o mercado, ou o sistema econômico de mercado, também traz as inovações, a educação. A nossa educação a nível nacional está tão precária que precisamos realmente focos de outros horizontes. Então, meu colega vai continuar. Ok, maravilha. Quem vai estar a seguir agora? Essa é que está a defender a economia de mercado. Vamos embora. Tomando a palavra, não é, em defesa da economia de mercado, primeiro podemos assim dizer e afirmar categoricamente que a economia de mercado para a nossa realidade é eficaz. As abordagens dadas pelos doutores, não é, pelas altas taxas de desempregos, não é, a alta taxa de localidade do nosso país que não estão eletrizadas, é dada a economia planificada que foi implementada no nosso país e tivemos esse insucesso. Já com a economia de mercado, é possível nós ultrapassarmos essas altas taxas, porque com a diversificação, ou então dando essas oportunidades aos privados, podemos acabar na totalidade com isto. É possível? É possível sim. De que maneira? Se há esta iniciativa do Estado, não é? Da abertura de iniciativas de empreendedorismo, com as infraestruturas que nós temos, caso concreto, são as estradas, que dificultam bastante no processo de escoamento de produto. Se privatizarmos uma determinada estrada para um privado e o privado poderá cobrar uma determinada taxa, logo não teremos aquele grito da população no processo de escoamento de produto. E isto é visível, não é, no nosso caso concreto, que é Angola. Por outra também podemos aqui dizer, com a economia planificada não é possível investimento, não é, estrangeiro direto. E se não é possível o investimento de estrangeiro direto, logo vamos ainda ter altas taxas de desemprego. Para nós superarmos isto, é necessário que tenhamos o investimento estrangeiro direto de forma a reduzir esta taxa do desemprego, porque Angola grita bastante com esta taxa. Há tanta gente fora do desemprego. Logo, não é? Se
houver este bom senso, ou então se implementar a economia de mercado, é possível nós reduzirmos esta taxa. Porque a economia de mercado também pode contribuir para melhorar na infraestrutura, na educação, que é o principal setor. Porque pessoas formadas é uma sociedade totalmente diferente. Porque se nós olharmos para outros cantos do mundo, há países que desenvolveram simplesmente apostando na educação. Porque a educação vende-se também. Porque nós aqui em Angola, podemos assim dizer, gastamos bastante milhões só por importarmos, podemos assim dizer, professores estrangeiros. Por outra também, na capacitação profissional, é necessário que, não é, se capacite aqui indivíduos em diferentes áreas técnicas. E isto só é possível na economia de mercado. De forma ampliando oportunidades, não é? E melhorando a qualidade de vida da população. Porque o que se pretende aqui na economia de mercado é mesmo melhorar o bem-estar da população. Isto que não é possível na economia planificada. Porque tendo em conta que a economia de mercado, ele olha, não é, nos agentes econômicos e também dá mais oportunidade ao privado. E o privado, como sabemos na nossa realidade, é que presta o melhor serviço com relação ao Estado. Isto é a nossa realidade. Logo, se uma boa parte dos setores forem privatizados, Angola já não será mesmo. Maravilha. E esse é que será o nosso objetivo. Maravilha. Ainda tem aí alguém? Pronto. Tem mais alguém para rebater? Ok, vamos embora. Deveria fazer aqui uma observação. Nós estamos a defender a corrente da economia do mercado. Mas algo que não se tocou aqui. Realmente, qual é o sistema econômico de Angola? Sim. Pois nós temos um sistema tipo de economia complexo. Às vezes nós não conseguimos perceber o que é. Vou tentar relembrar os tempos mais recônditos em que acho que a nossa economia, estamos a falar de economia planificada, economia de mercado, e também existe a economia mista. Eu penso, não sei se estou errado, mas eu penso que na governação dos 3 presidentes que já passaram aqui, eu acho que houve uma reflexão de cada uma dessas economias. Por exemplo, na governação do ex-presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, reflete-se que houve uma economia planificada. Na governação do presidente José Eduardo dos Santos, reflete-se que houve uma economia mista. Agora, na governação do presidente João Lourenço, reflete-se que estamos entrando mais para uma economia de mercado. Por que eu digo isso? Porque o mercado tornou-se mais competitivo. E isso é a essência da economia de mercado. E também respondendo à questão dos colegas que disseram que a economia planificada é a melhor, e falaram daquela dos ricos tornarem-se mais ricos. O desenvolvimento não se atinge com improdutividade. Não se atinge desenvolvimento com improdutividade. Para nós atingirmos o desenvolvimento, temos que ser produtivo. E a produtividade só é conseguida com a economia de mercado. Na economia planificada, como eu já disse, no sistema, no governo do Dr. Antônio Agostinho Neto, tínhamos uma economia planificada. E essa economia planificada fez com que Angola houvesse improdutivos. Muitos ficaram relaxados, muitos não se capacitaram. Hoje estamos aqui no sistema, na governação de Sua Excelência Presidente João Lourenço, e nós notamos que o mercado de trabalho principalmente, só é para aquele que é mesmo bom, para aquele que se formou na realidade. Então, e por outra, também queria tocar num assunto, enfim. Pronto, está bem. Então, muito bem, eu sei que é por isso que eu disse logo no início que vai ser difícil nós termos o tempo suficiente para esta temática. Naturalmente que os colegas da economia planificada também queriam rebater mais ainda, porque é que cada um está puxado do seu lado, e é um exercício muito interessante.
E neste exercício nós aprendemos muito, não é? Aprendemos muito lá em casa, e todos os que nos acompanham têm estado a verificar desde o início deste programa um aprendizado. Cada um dá aqui a sua defesa daquilo que é a corrente do ponto de vista econômico. Nós então aqui vamos já terminar, passando aqui para considerações finais, não é? Daqui dos professores. Eu vou começar com o professor Domingos Lucunde, não é? Que vai nos apoiar com algumas considerações finais, não é? Relativamente à temática, não é? de hoje. Foi muito interessante e eu gostei de facto. Espero ver mais vezes aqui os estudantes. Eu tenho a plena certeza que nós vamos montar mais este debate, e eu sei que nos comentários vão escrevendo quero mais, e nós vamos chamar de novo aqui o grupo que esteve muito bem, os dois grupos, tanto o grupo da economia planificada como o grupo da economia de mercado. Sei que são alunos da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, alunos do 4º ano, não é? Estão prestes a sair para o mercado, e sei que ainda tem muita coisa também por verem lá em frente, do ponto de vista da aplicabilidade desses modelos econômicos, e ver se de facto isso funciona ou não funciona. É importante aqui também fazer sempre um diagnóstico, ver qual é a realidade dessa estrutura da economia que se pretende implementar, e eu sei que vocês vão chegar ali num momento em que um dia vos for colocado esse desafio. Eu sei que vocês podem sim conseguir pensar da melhor maneira e o melhor para Angola. Doutor Domingos Lucunde, considerações finais. Obrigado, doutor José Lumo. Obrigado aos nossos colegas do 4º ano. Aprendi e confesso que já não são a mesma pessoa tal como entraram, em função das correntes que defende, que cada um defendeu, e fiquei admirado pelas abordagens, né, que nós queríamos mesmo ouvir isso, essa exploração, né, esse rebate em função das teses. O que tenho aqui que agradecer é que os colegas continuem, né? Continuem, porque se nós esticarmos mais, eu acho que vamos ir até lá bastante, que por causa do enquadramento, conseguiram fazer o enquadramento em função da nossa realidade. Portanto, isso é que é a academia, né? A academia é isso, é tentar desmistificar aquilo que a ciência diz e procurar enquadrar na realidade local. Com todo tom de parabéns. Ok, muito bom. Professor Agnaldo Gando. Bom, o essencial aqui foi dito relativamente àquilo que são as correntes de pensamento econômico, mas deixa-me só fazer aqui alguma ressalva. Tentamos fazer aqui um exercício diferente em função daquilo que são os desafios também de Angola, né? Era cada um dos integrantes de cada um dos sistemas perceber aqui as vantagens e as desvantagens em função daquilo que são as nossas corridas, né? Tem-se dito que ninguém é ilha de si mesmo, e nós estamos a concorrer com as outras economias, mas é mesmo assim, as pessoas primeiro nascem, engatinham e depois correm, né? É um processo, e como todo um processo, a ciência nunca é exata. A partir do momento que for exato, deixa de ser ciência. Então vamos precisar sempre de processos de melhoramento, e é um desafio. Esperamos contar convosco pelas próximas oportunidades. Maravilha, maravilha. Doutor Eduardo Silva, considerações finais. Não, reiterar parabéns aos estudantes, sobretudo aqui a plataforma Relógio Econômico, que traz esse tema de hoje aqui, a Lissa. É muito importante que tenhamos esse posicionamento e compreendamos profundamente as nuances de cada um dos modelos. E no final das contas, o que se requer foi dito, não é? Que é o mix
É verdade que a economia dos países não sobrevivem apenas do socialismo ou totalmente do liberalismo. Não é verdade. Mas um mix dos dois, dependendo do contexto objetivo, poderia gerar tanto valor acrescentado que é superior. Portanto, bem haja, nós, Angola, temos desafios muito grandes e dá para contar com esses estudantes para a solução dos mesmos. Maravilha. E dizer, não, o sistema de economia de Angola é conhecido, é economia de mercado. Agora, os modus operandi, como tanto já são discutidos, né? Mas o que e eu recordo que a Constituição de 2010 fez referência a isso, definiu, tanto sistema de economia de mercado, não é? Nós migramos para o socialismo, para a economia de mercado, para trazer produtividade, apenas para ajudar os telespectadores. Portanto, foi questionado aqui que não se conhece o modelo de economia de Angola, se conhece a economia de mercado. Agora, se é perfeito ou não, aí discute-se, mas desse ponto de vista nós podemos ajudar com esse esclarecimento e, tanto, bem haja uma vez mais. Ok, muito obrigado, Dr. Eduardo Silva. Então, nós hoje abordamos sobre a economia planificada e a economia de mercado. 2 grupos da Faculdade de Economia da Universidade da Agostinho estiveram aqui a debater sobre esta temática. Dizer aos grupos que fiquem à vontade, qualquer temática que tiverem para defender nas telas do Relógio Econômico, que é um canal muito bem visto ao nível da sociedade angolana. Então fiquem à vontade, venham para aqui, porque aqui é mesmo para isso. Isso é academia, isso é para transmitir conhecimento, partilhar conhecimento e fiquem preparados. Se nos for contactado para alguma assessoria voltada a esta temática, são vocês que vão para lá responder. Fiquem preparados. Então, porque vocês é que estão a defender aqui a temática, então são vocês que vão lá defender e recebam lá o vosso dinheiro. Dão só a nossa comissão. Pronto, estamos juntos. Muito obrigado e boa continuação. É verdade. Tudo nosso. O relógio é econômico.